2025 é um marco para os católicos do mundo inteiro, pois a Igreja celebra este ano o Jubileu da Esperança. Seu lema central é Peregrinos da Esperança. Mas o que é o Jubileu? Ordinariamente, o Jubileu é uma comemoração da Igreja celebrada dentro de um ano santo a cada 25 anos. Existem também jubileus extraordinários, como o que ocorreu em 2016, quando o Papa Francisco proclamou o Jubileu da Misericórdia. Em toda a sua história, a Igreja já celebrou 24 jubileus ordinários e 11 jubileus extraordinários, cada um com as temáticas específicas diante da realidade. Por exemplo, em 1950, num horizonte mais ainda marcado pelas feridas da Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XII proclamou o jubileu do Grande Retorno e do Grande Perdão. Durante este ano jubilar, Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria na Praça de São Pedro. E foi justamente em 19 de março do ano jubilar de 1950 que, na pequena cidade de Boquim, em Sergipe, o padre José Gomercindo dos Santos fundou a Sociedade Joseleitos de Cristo. E naquele mesmo ano, o padre Gomercindo foi a Roma, porque ele queria que a nossa congregação iniciasse a luz da igreja. Como o bispo tinha dificuldade de compreender, ele foi buscar essa resposta no Vaticano. Parece uma feliz coincidência, porque aquele ano era também Ano Santo. E sendo Ano Santo, é um ano de graça especial. O padre Gomercindo sabia acolher, sabia colher essas coisas boas da igreja. E o ano jubilar, para a nossa fundação, nos traria muitas graças, como estamos fazendo no próximo 19 de março, aqui em Tucano, na Casa Mãe, que ele chegou em 1953, 6 de janeiro, faremos os nossos 75 anos de fundação. Já estamos ficando de cabelos brancos, mas com certeza o carisma é sempre novo. E o padre Gomercindo vai ser sempre novo em nossas mentes, apesar dele ter falecido com seus 84 anos. E é verdade que no ano santo da igreja, estamos celebrando também e já concluindo o nosso ano santo, o ano jubilar, nos ajuda de forma especial a viver o nosso chamado na congregação, que é uma das colunas do carisma dos vocacionados. E é claro, se a gente vive bem a nossa vocação, com esta graça do ano jubilar, com certeza nós vamos também viver a missão que recebemos à luz do carisma. Daquela turma toda do início, quando eu cheguei, no dia 7 de outubro de 60, nós éramos 25 pessoas no seminário, que não era seminário, era só aquela casa da esquina da praça. E atrás era um galinheiro. Ele dormia no galinheiro, tem aqueles galpão grande assim, com tela, para começar a tirou, colocou com brogóis e dormia assim. Mas eu acredito que esse é o lugar que eu devo ficar, né? Os colegas choravam, não fica, rapaz, você não tem futuro, não existe carisma nenhum aí, não sei o que isso tem alguma coisa de Deus aqui, né? Aí o bispo me chamou, você acredita que o Joseleito vai para frente? Acredito, mas não tem aprovação de ninguém. Naquele tempo, o único bispo que deixava o seminário aberto era Dom Jacques. Dom Jacques disse uma vez para mim, olha, Rick, eu não fecho seminário porque é na minha terra. Mas se fosse em outra cidade, eu fechava. Porque não tem condições de ficar, né? 120, 130, 150 seminaristas, sem ter com que sustentar. Difícil mesmo, era muito difícil mesmo, né? Mas o padre Gomercindo ficou firme, eu fiquei firme, o padre Carlos ficou firme, o padre João Damasceno. É uma das coisas que eu estou pensando bastante. Eu acredito que se a gente tem que atualizar a educação e aquele princípio do padre Gomercindo, a ti eu deixei o pobre, tu serás a ajuda do órfão. Ele falou várias vezes para isso, tomar conta dos pobres. Então o carisma tem muito para progredir, porque tem muita gente pobre. Não é só que sem educação, né? Hoje em dia o governo está pagando até para a pessoa estudar, né?
Mas existem muitas pessoas pobres precisando mesmo, né? Então o nosso carisma tem que se atualizar nesse sentido. Apesar de fundar em solo sergipano, o padre Gumersindo não conseguiu desenvolver os Joseleitos de Cristo. E 3 anos depois, ele foi para Tucano, no sertão baiano, onde assumiu a paróquia de Senhora Santana. Ainda nos primeiros dias, ele acolheu algumas irmãs teresinhas que foram para a Bahia ajudar no recém-fundado ginásio Nossa Senhora das Graças. Uma das iniciativas dele aqui, além da igreja, que ele foi nomeado o pároco, também a educação, né? Porque a educação forma a pessoa e nos leva para vários caminhos. Começou com a educação de 1º grau e logo que as turmas estavam formadas, ele pediu à Secretaria de Educação de Salvador licença para fundar o 2º grau. E conseguiu logo, no mesmo ano que chegou aqui. Vieram então jovens, pais, mandavam das cidades vizinhas, onde não tinha esse tipo de educação. Somente em 1958, Padre José Gumersindo reiniciou os Joseleitos com os jovens Claumino Carlos e Manuel Nascimento. Claumino, aliás, que o conheceu quando ainda era uma criança, em 1946, em Baturité, no Ceará, e de lá o seguiu. Eu acreditei nessa congregação muito antes dela existir. Um homem de uma têmpera fortíssima, um homem de um ideal, vamos assim dizer, verdadeiro mesmo. Né? Eu tinha uma admiração, sempre tive uma admiração muito grande do Padre José por causa da pertinácia dele, da fortaleza dele, mesmo sem nada, homem sem nada, puro, sem dinheiro, sem nada, mas enfrentou tudo. Passados 25 anos da Fundação Joseleita, chegou o Ano Santo de 1975, jubileu da Igreja e jubileu de prata da Sociedade Joseleitos de Cristo. Novamente, Padre Gumersindo peregrinou a Roma em busca da aprovação para suas congregações. Até aquele momento já eram 3, pois em 1960 ele havia fundado o Círculo do Divino Mestre. A ida de Padre José Gumersindo para Roma teve a companhia das irmãs Estela, Teosete e Valdelícia e do Padre Henrique. A partir de 1975, os Joseleitos foram se espalhando por algumas regiões do Brasil. Várias eram as paróquias assumidas e a formação dos futuros padres se consolidava. A partir deste ano, a congregação passou a ter seus próprios seminários para a formação dos estudantes, como em Taubaté e em Nova Friburgo. Enquanto isso, as paróquias eram assumidas pelos padres Joseleitos em pequenas cidades. Essa era a forma de levar ao povo simples, especialmente nordestino, uma mensagem de fé e esperança. Era uma realidade nova que a igreja, nessa mudança, transformação, estava inspirando de uma vida religiosa que é sacerdotal, não é eclesiástica, e se inspirava na vida de São João Bosco, que tinha assim uma forma própria para se situar na igreja e no mundo que estava em mudança. Então, o Padre Gumersindo, ele adquiriu esse jeito, essa moldura para fazer uma adaptação na vida religiosa. E a gente se engraça muito porque era uma ação assim bem ativada e também inserida no estilo da Igreja do Concílio. Era então da época mesmo, nascente. Então ele trouxe sua espiritualidade e queria formar uma sociedade, que chama de Sociedade Joseleitos de Cristo, e se estribou aí. Ele acreditava, o que a gente via nele era isso, acreditava que isso era uma obra de Deus. E chegou o ano de 2000, ano
em que a Igreja celebrou o grande jubileu instituído pelo Papa João Paulo II. Lembramos este ano como a inauguração do Centro de Formação Santo Antônio, em Lorena. Nas últimas décadas, a Sociedade Joseleitos de Cristo tem se consolidado como um instituto importante dentro da Igreja. Apesar de o Brasil ter as dimensões continentais, isso não é um empecilho para que o carisma dado ao Padre José Gomercindo seja espalhado entre as gerações. O relacionamento da congregação com o povo de Deus tem se expandido cada vez mais, ao ponto de nascer o movimento dos leigos joseleitos, homens e mulheres que abrem seu coração e, depois do tempo de discernimento, acolhem o chamado do Senhor para viver a própria consagração batismal segundo a espiritualidade joseleita, tendo em vista o modo como viveu este ideal o servo de Deus, Padre José Gomercindo Santos. Tive o privilégio de, junto do nosso superior, Padre Barbosa, e do nosso amado confrade, Padre Isaías, de elaborar o primeiro esboço do Estatuto para a criação do Grupo dos Leigos Joseleitos de Cristo, em Salvador, na Casa-Mãe, em 2011. Com aprovação provisória, foi criado o Grupo de Leigos Nacional, que após um tempo de estudo, foi aprovado de forma definitiva pela congregação. Tive a alegria de ser escolhido para ser o primeiro coordenador nacional do grupo e, com muita dedicação, procurei, mesmo num tempo de muitas dificuldades, o mundo passava por uma pandemia, fazer o melhor possível. Que a Virgem das Graças e o glorioso São José interceda por nós para continuarmos perseverantes nos ensinamentos e ideais do nosso amado fundador, cuidando com carinho e respeito os menos favorecidos. O trabalho com os leigos na congregação é algo que tem se fortificado e frutificado a cada dia mais, pois nós vemos muitas pessoas interessadas em de fato conhecer o carisma. E esse é o papel do leigo, é ajudar a difundir o carisma da congregação em toda a comunidade cristã. Então, inspirado pela frase, a ti eu deixei o meu pobre, tu serás a ajuda do órfão, junto com os padres, os leigos também vivem esse carisma de ir atrás das pessoas mais necessitadas, das pessoas que precisam hoje, que são os nossos pobres e órfãos da sociedade, pensando também nos jovens e rezando pelas vocações. E a partir disso, o projeto dos leigos, ele vai se fortificando e criando raízes, sejam nos grupos com as paróquias, sejam nos grupos que apoiam um seminário. E para o leigo poder vivenciar e celebrar os 75 anos da congregação é algo importante, é algo que nos anima, que nos provoca a sermos melhores a cada dia. Então essa oportunidade de todos celebrarmos tanto o jubileu da congregação como o jubileu da esperança é algo que nos une como comunidade cristã. E como Deus nos dá a força necessária para irmos cada vez mais longe, chegamos à Europa. Em 2017, nós, os Joseleitos de Cristo, fomos convidados a abrir uma casa em Roma, na Itália. Isso mostra como a Igreja acolhe o carisma e a espiritualidade dada ao Padre Gomercindo como um dom para todos. Não diferente dos outros lugares onde a congregação está presente, em solo italiano contamos com a hospitalidade e alegria do povo de nossas paróquias. É graças a eles que nossos irmãos têm o apoio necessário para levar adiante a missão que nos foi confiada pela Igreja de Jesus Cristo. Celebrando o jubileu de fundação da nossa congregação, a Sociedade Joseleitos de Cristo, somos convidados a olhar para esse tempo de história, 75 anos, com um olhar que São João Paulo II, na Carta Apostólica Novo Milênio Neunte, nos ensina. Devemos olhar o passado com gratidão, o presente com paixão e o futuro
com confiança. E é nessa confiança que nós queremos viver o futuro, é que nós não podemos perder de vista os ensinamentos deixados pelo nosso fundador, o servo de Deus, Padre José Gomercindo. Eu estou aqui no Centro de Formação Dom Bosco, localizado em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Aqui é a primeira casa de formação para aqueles que ingressam na congregação. Aqui acolhemos os aspirantes e os postulantes. Essa casa, como todas as casas de formação, sempre nos recordam o que o nosso fundador afirmou. O Joseleito é um despertador de vocações por onde passa. Dizia o servo de Deus, Padre Gomercindo Santos, a nossa congregação nasceu para dar à igreja muitos e bons padres. Que nesse jubileu renovemos esse desejo de sermos grandes promotores vocacionais, animadores vocacionais, por onde passarmos. Que Deus nos abençoe e abençoe os nossos leigos joseleitos, os nossos benfeitores, abençoe a nossa congregação, para que possamos sempre, à luz do carisma herdado pelo nosso fundador, Padre José Gomercindo Santos, estar a serviço da Igreja do Reino. Você é beneficiário de um dom, de um carisma, ao mesmo tempo é responsável em cultivar, tornar cada vez mais visível este carisma na igreja e no mundo e fazer frutificar esse carisma, porque afinal de contas nós somos herdeiros de bênçãos e graças. Paulo Francisco lembra isso na Evangelii Gaudium, quando ele diz: a nossa fé é uma herança, nós recebemos e nós devemos ser gratos a Deus por isso. As pessoas que acolheram, viveram e transmitiram. E nós, então, devemos cultivar a gratidão e, ao mesmo tempo, o compromisso de sermos fiéis transmissores da graça de Deus aos outros que nos sucedem, que estão nos sucedendo e vão nos suceder no decorrer da história desta congregação. Convoco aos meus irmãos de congregação, os mais novos e os mais velhos, que abram seus corações para que a congregação saia do Brasil. Já temos a comunidade da Itália, temos proposta para entrar na Alemanha em outubro e, quem sabe, até setembro entraremos em Portugal. É com certeza uma grande alegria para todos nós. A vocação se une de uma forma toda especial à missão que recebemos quando somos religiosos no Instituto Religioso, ainda relativamente jovem, que não tem tantas posses, mas segue o seu caminho à luz do carisma, que era para se dedicar aos mais pobres, como fez assim o Padre Gomercindo. Gostaria de parabenizar aos nossos queridos irmãos joseleitos de Cristo, nossa congregação irmã, que neste dia celebra o seu jubileu. Celebrar o jubileu é uma grande graça, sobretudo neste ano em que a Igreja também celebra o seu jubileu, o Jubileu da Esperança. Que a graça de Deus possa estar sempre guiando a cada um dos sacerdotes e irmãos joseleitos. Parabéns, que Deus os abençoe. A santidade, ela perpassa por vários caminhos. Temos que renunciar ao pecado, renunciar muitas vezes o desejo nosso para servir o Cristo. E o Padre José foi essa pessoa, foi esse escolhido por Deus para estar entre nós, nosso pároco, por muitas décadas, né? E o Padre José, eu acompanho o Padre José desde criança pequena, na missa das 6h30. E uma coisa interessante que eu vi no Padre José
ele era uma pessoa de oração. A missa às 6h30, ele não chegava às 6h20, ele chegava bem antes, atendia confissões, rezava o Santo Terço. Aí depois ia celebrar a Santa Missa. E o carinho, e a atenção, e a dedicação que ele tinha para com o altar, para com Jesus Eucarístico, era tudo minucioso. Realmente, ele foi um escolhido de Deus, e ele fez jus a essa escolha de servir o Cristo. Então, sou imensamente grata pelo carinho, pela atenção, por todo o ensinamento que o Padre José colocou na minha caminhada, enquanto pároco, enquanto diretor do Centro Educacional Senhora das Graças, e continua me ensinando, continua me ajudando, colaborando na minha espiritualidade enquanto paroquiano de Senhora Santana. Então, que Deus abençoe a todos nós paroquianos, e o Padre José Gomesindo, hoje servo de Deus, possa realmente e continue sendo essa luz para todos nós tucanenses da paróquia de Senhora Santana. Minha querida Fabiana, você é uma leiga joseleita, você já é, portanto, um sinal da continuação do trabalho, da missão do Padre José Gomesindo, 35 anos nessa paróquia. Eu sou muito feliz porque estou aqui na paróquia que ele foi pároco, né? Então é uma grandeza, não esperava isso acontecer, e chegando aqui encontrei sim continuidade. Eu acho que poderia ter mais ainda, e pode ter mais ainda. Nesse tempo que eu estou aqui, há 2 anos e 7 meses, estou buscando cada vez mais descobrir isto e ajudar a que continue cada vez mais, para que a sua missão, que é exemplar nesta igreja, em nosso Brasil, seja visto, seja também seguido por ele, porque ele soube bem fazer, soube bem evangelizar, soube bem educar, e nós no Espírito Santo queremos sim dar continuidade, como já está cada vez mais ao trabalho, à missão do servo de Deus, Padre José Gomesindo. O Padre José foi o último personagem religiosa mais importante de Tucano. Quando chegou em Tucano, promoveu uma revolução do espírito religioso ao seu povo. Montou um seminário aqui, criou um colégio católico, fundou uma congregação de irmãs e implantou a devoção de Nossa Senhora das Graças. Tudo isto colaborou muito. E eu sou muito grata por ter estudado no Colégio Nossa Senhora das Graças. Qual a motivação que os padres joseleitos celebram esse jubileu? Aí eu respondo, como no hino registrei o hino jubilar, quando compus, o que é que eu mencionei? O que é que temos necessidade? Revisitar o fundador, voltar à nossa origem, que é ele, para que com maior ardor continuemos a despertar vocações, a ter gosto, ânimo, esperança e zelo no que fazemos. O ensinamento do servo de Deus, Padre Gomesindo, precisa ser imortalizado, e de modo especialíssimo nessa cidade de Tucano, que é o berço. Tucano é a nossa Belém. Não importa se é tão desafiante ser daqui, se é tão desafiante morar aqui, mas importa, em meio à realidade, ter uma tenacidade revigorante e perseverante, como foi o nosso fundador, quando aqui chegou, aos 6 de janeiro de 1953. Padre Gomesindo inicia um projeto, um caminho. Certa vez lhe falou um amigo, sua obra é de Deus. Em colégios, seminários, na igreja, feliz lema o inspirou. A ação, reação e oração, abraçado pelos filhos seus. A ação, reação e oração, abraçado pelos filhos seus. Joseleitos de Cristo celebram seus 75 anos de história. Jubileu de brilhante esse marco,
entre lutas, labutas e glórias. Seu amparo do pobre e do órfão, da criança e da melhor idade, e do jovem para ser um bom padre e viver a santidade. Na oração e no trabalho, aprender com Maria e José, que pela simplicidade anuncia os mistérios da fé, que pela simplicidade anuncia os mistérios da fé. Joseleitos de Cristo celebram seus 75 anos de história, jubileu de brilhante esse marco, entre lutas, labutas e glória. Despertar vocações Joseleitos, sinaliza o amor à sua. Ter coragem, ser igreja em saída, o vem, segue e continua. Vigiai e orai sem cessar, viver a fraternidade, comunhão, fala e escutar, já é sinodalidade. Comunhão, fala e escutar, já é sinodalidade. Joseleitos de Cristo celebram seus 75 anos de história, jubileu de brilhante esse marco, entre lutas, labutas e glória. Do Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, já chegamos na Itália com semblante forte e varonil. O carisma e espiritualidade encaminham nossa missão, não ardiam nossos corações, ir ao povo ser irmão. Não ardiam nossos corações, ir ao povo ser irmão. Joseleitos de Cristo celebram seus 75 anos de história, jubileu de brilhante esse marco, entre lutas, labutas e glórias. Joseleitos de Cristo celebram seus 75 anos de história, jubileu de brilhante esse marco, entre lutas, labutas e glórias.